Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O tema de hoje é bombástico. Cuidado com os convites de Satanás. Olha, gente, a Bíblia fala que Satanás se apresenta como um anjo de luz. Ou seja, os seus convites sempre vêm com uma voz mansa, a sua proposta é super tentadora e, aparentemente, sem nenhum mal, né, como consequência disso. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo fala: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Ou seja, ele nunca vai se aproximar de você com uma intenção maligna, entre aspas. Vai parecer uma proposta bacana, a sua fala vai ser mansa, seus argumentos vão ser fortes e o seu convite será extremamente tentador, tá? Agora, a gente sabe que ele é um tentador, ele está o tempo todo tentando de alguma maneira puxar o seu tapete para você cair e se afastar de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre 3 convites de Satanás muito perigosos. Na minha opinião, são os mais perigosos que existem. Você não pode perder, porque todo mundo na vida ou é tentado em pelo menos um desses 3, ou talvez nos 3, né, em épocas diferentes da vida. O primeiro convite que a gente tem que ter cuidado, gente, são os convites para o sexo. É isso aí. O sexo é uma coisa maravilhosa que Deus criou, ele é de fato prazeroso, mas o sexo pode ser um laço na vida das pessoas. E eu quero usar aqui como exemplo, depois eu vou aplicar, a vida de Sansão. Sansão recebeu um dom de Deus de ser um homem muito forte, inigualável. Ele fez coisas extraordinárias. E ele foi levantado por Deus como um juiz numa época que os filisteus assolavam demais, né, o povo de Israel, né? E ele era ali da tribo de Benjamim, então ele fez muitas coisas, né? Matou leão, com uma queixada de burro matou 1000 pessoas. Ninguém podia segurar Sansão, né? Mas ele teve uma fraqueza e foi a sua área da sexualidade. E Satanás mandou uma pessoa, né, chamada Dalila, que era filisteia, portanto, fazia parte, né, do time dos inimigos, para chegar até Sansão, e ele se apaixonou por ela e, na verdade, ficou perdidamente apaixonado, querendo fazer sexo com ela, não é isso? E Dalila usou da sua sensualidade para descobrir a fraqueza de Sansão. Lá em Juízes, capítulo 16, versículos 4 a 7, a Bíblia diz assim: "Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro. E aí ela fez isso, numa hora ele dorme, ela vai e o amarra da maneira que ele fez, e a hora que vem os filisteus, ele arrebenta aquelas cordas como se fossem nada. E ela fica indignada com ele. Assim, agora o que eu fico pasmo é ver que Sansão não percebeu quem era a mulher por quem ele estava apaixonada. Mas não, o homem apaixonado que só pensa em sexo, o pessoal sabe que não pensa direito, né? A mente fica completamente embotada. Lá no capítulo 16, os versículos 10 a 12, ela veio de novo com aquela conversinha: ai, você não me ama. Ai, olha aqui que ela fala, né? Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. E ela não admitiu que ela fez aquilo, né? Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem.
Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos. Ele arrebentou de seus braços como se fosse um fio. Olha aí, gente. Fica claro que ela estava com má intenção. E, no entanto, ele continuou com ela. Por quê? Porque se apaixonou. Satanás faz assim. Quantos homens ficam presos por mulheres malignas e não conseguem se livrar delas? Quantas mulheres ficam presas por homens malignos e não conseguem se livrar? Ficam chorando, ficam imaginando que ele vai mudar. Ai, se ele mudar? Ai, se ele se converter? E o cara traindo, o cara fazendo o diabo. E as pessoas continuam ali. Por quê? Porque estão presas pelo sexo. Então, cuidado quando Satanás vem e te oferece, sexo aí sem consequências, não é isso? Vamos continuar a história aqui. Na terceira vez, no versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele respondeu: se teceres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e babá. Ela vai e faz exatamente isso, e quando vem os filisteus, ele acaba com tudo. Mas numa quarta vez, gente, a Bíblia diz nos versículos 16 a 19 de Juízes 16, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Naquela hora, Dalila percebe que ele abriu o coração, ela chama os filisteus, mas antes ele dorme nas pernas dela, e ela corta o cabelo dele, e ele é preso, ele é amarrado, ele fica cego. E o que acontece com Sansão? Ele perde, em primeiro lugar, a sua força, depois ele perde o seu propósito, o seu destino, e por último perde a sua vida. Óbvio que Deus é gracioso, depois que o cabelo dele cresce, dá condições dele derrubar, as colunas do templo de Dagon, morre mais gente lá do que durante toda a vida dele ele matou, mas ele morreu junto também. Por quê? Porque ele aceitou um convite enviado para Satanás. Então quero dizer para você, minha jovem, você que é jovem, que vem aquele garanhão, aquele menino bonito, com um discurso legal, o que tem isso de mais? Não aceite esse convite, porque esse convite não vem de Deus, esse convite vem do diabo. Espere Deus preparar para você o homem da sua vida, ou estou falando para os rapazes, a mulher da sua vida, e que seja debaixo da aliança, debaixo do casamento, e isso será uma grande bênção. Mas cuidado com os convites para o sexo, por causa disso pessoas engravidam, estragam a sua vida, outros pegam doenças sexualmente transmissíveis, e aí a vida ela é destruída, ou pelo menos ela é totalmente transformada por causa daquele convite que você aceitou. Então, o primeiro convite, eu quero dizer para você, é o convite para o sexo sem a bênção de Deus. E olha, a Bíblia diz que você resiste ao diabo, mas você foge da mulher adúltera. Não dá para você resistir à paixão e ao sexo, tem que fugir mesmo. Então, quando Satanás vier com aquele convitinho, vaza, procura outro lugar, não fique sozinho com aquela pessoa que está de alguma maneira te tentando, porque isso vem do inimigo e tudo que ele te convida é para gerar a morte ou a destruição. Gente, o segundo convite de Satanás, e eu quero dizer que você tem que tomar cuidado, é com os convites para o poder. E quando eu falo aqui do poder, eu não estou falando só poder autoridade, ter uma posição política, uma posição de importância, de autoridade na sociedade. Eu estou falando aqui também de fama, de influência, tá? E também de autoridade e poder. Lá em Mateus capítulo 4, versos 8 a 10, a Bíblia diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto,
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Notem que o diabo, ele estava interessado na adoração de Jesus para ele, porque o que o diabo quer é ser Deus, né? Agora, o que ele oferece em troca da adoração de Cristo? Ele oferece o quê? Fama, poder. Ele falou de duas coisas: olha, todos os reinos do mundo são meus, eu te dou. E junto deles a sua glória. Então aqui fala de poder e de glória. Glória é o que? É brilho, é fama. E gente, Jesus repreendeu o diabo, essa foi a maior de todas as tentações, e mandou ele embora. Mas se você pensar bem, nós vivemos num tempo em que está todo mundo querendo esse poder e até mesmo a fama, né? Vamos falar aqui das redes sociais. Agora todo mundo pode ser famoso, né? Todo mundo pode ter milhares de seguidores. E as pessoas, gente, muitas vezes, quando começam a ganhar notoriedade e fama, elas mudam. Algumas chegam a fazer qualquer negócio para isso, né? Fazem coisas horríveis. Por quê? Porque elas querem atenção, elas querem a glória desse mundo. Então, de novo, eu estou dizendo que isso é ruim? Não, eu mesmo estou aqui falando com vocês, pregando a palavra, invisto nas mídias sociais, o meu tempo, o meu conteúdo, mas eu sempre tenho que tomar cuidado, porque o nome da gente crescer só tem um propósito: trazer glória para Deus. Quando Deus chama Abraão e Deus revela a ele, e Deus faz uma aliança para Abraão, Deus diz assim: olha, Abraão, eu vou te dar um nome muito grande, eu vou engrandecer o seu nome. Você vai ser famoso, Abraão. E eu vou também te dar muitas posses. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Vocês estão percebendo? Quando Deus fala que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, a luz tem que ser visível. Então, não existe nenhum problema em uma pessoa crescer em influência, crescer em fama, se tornar uma pessoa referência na sua área de trabalho. Não tem problema, desde que isso não traga glória pessoal. Desde que você não esteja atrás de glória pessoal. E desde que para isso você não faça qualquer negócio. Então, isso é muito importante, porque tem gente que quando era simples, era uma pessoa de Deus, maravilhosa, mas começa a crescer, já começa a ficar seletiva, só anda com gente que tem bastante seguidores, né? Só faz tudo que tiver que fazer tem que ser voltado para essa glória, para essa fama, e isso é alguma coisa que não agrada a Deus. Se o teu crescimento profissional, né? Se você ganha notoriedade, se você ganha poder, e isso é usado para o engrandecimento do nome de Deus e para a propagação do reino de Deus, aí bacana. Aí você está dentro do propósito de Deus, de ser sal da terra e luz do mundo. Assim foi na vida de Abraão. E ele se tornou uma bênção, o pai da fé. Mas o conhecimento, o nome, o poder e o dinheiro que ele adquiriu não foram uma finalidade, mas foi somente um meio. Então, estou falando com você, querido, que talvez esteja aí crescendo nas suas mídias sociais. Nada demais em você se tornar uma pessoa relevante, mas faça do teu instrumento de trabalho um objeto de glória para Deus. Nunca busque a fama pela fama, ou o poder pelo poder. Sempre que alguém vem para te tornar famoso, mas para isso você vai ter que romper com princípios da palavra de Deus, vai ter que fazer coisas erradas, esse convite não veio de Deus, mas veio de Satanás. E aquilo que Satanás propõe, lá no final, a conta vai ser muito cara. Eu sempre gosto de dizer, né? O diabo dá com uma mão e ele toma com as duas, né? No caso de Sansão, foi o sexo que fez com que ele caísse. Mas no caso de Adão e Eva, foi o poder, né? Foi ser como Deus, querer a glória. Como Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer? Nada. Deus está escondendo o leite. Vocês vão ser como Ele. Vocês vão ser deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, Adão e Eva
caíram no conto do vigário e seguiram o conselho do diabo, aceitaram o convite e tiveram morte espiritual. Tá? Então, o primeiro convite perigosíssimo é o convite do diabo para o sexo sem compromisso. O segundo é o convite do diabo para o poder, para a fama, tá bom? E o terceiro é o convite do diabo para te dar riquezas. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Aliás, o Espírito Santo, através de Paulo, que quando alguém ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz é aquilo que nutre uma árvore, né? Ou seja, uma pessoa que aceita o convite de Satanás de amar o dinheiro, de receber o dinheiro, de buscar o dinheiro a qualquer custo, essa pessoa vai ter muitos males na sua vida. E o texto diz, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Porque é isso que o dinheiro faz. O dinheiro mal empregado, o dinheiro, quando ele deixa de ser o seu servo e passa a ser o seu senhor, ele vai te desviar da fé, tá? E diz mais, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, gente, por causa de dinheiro, muita gente mata. Por causa de dinheiro, pessoas traem. Por causa de dinheiro, amizades se desfazem. Por causa de dinheiro, muitos males acontecem. Agora você vai dizer, mas pastor, então o dinheiro é ruim? Não. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é ruim. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é ruim. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar de outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí essa palavra riquezas, no original é mamon, é o nome de um demônio. Então, quando Satanás te oferece dinheiro, na verdade, ele quer te aprisionar. O amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, faz com que você fique preso e escravo ao dinheiro e não a Deus. Então, o que eu quero dizer, gente? Eu quero dizer que o dinheiro ele tem que ser teu servo, né? Eu quero comentar uma coisa aqui que não estava programado, mas, por exemplo, vocês já repararam como tem gente falando contra o dízimo? Ah, o dízimo era para a lei. O dízimo foi estabelecido muito antes da lei, pelo menos 400 anos antes da lei. Ah, o dízimo não é para agora, a igreja está debaixo da graça. Só que a igreja primitiva dava muito mais do que o dízimo. Eles davam tudo muitas vezes. A graça faz as pessoas serem ainda mais liberais. Por exemplo, você já viu alguém discutindo, indo contra o dízimo, que dá mais do que o dízimo? Não. As pessoas querem negar o dízimo para não dar nem os 10%. Então, a verdade, gente, é que o dinheiro, quando você recebe o dinheiro e começa a ter dor no coração para partilhar com os que têm menos, para honrar a Deus, né, com as suas primícias e os seus dízimos, na verdade o dinheiro está se tornando senhor da tua vida. E você, ao invés de estar servindo a Deus, começou a servir a mamon. Então, cuidado com os convites de Satanás para ganhar dinheiro de maneira ilícita, sabe? Para fazer coisas erradas, dinheiro a qualquer custo. Cuidado, porque isso tem custo lá na frente. Vai ter preço, você vai ter que pagar a conta. E sobretudo, gente, a gente tem que avaliar o nosso coração. Quando o dinheiro é bênção na minha vida? Quando ele é usado para fazer o bem. Quando eu posso ajudar meu semelhante, quando eu posso ser generoso com alguém que precisa, não é? Quando eu posso ajudar na obra de Deus, quando eu posso dar as minhas ofertas e os meus dízimos, aí o dinheiro, ele é somente um servo. E a Bíblia diz claramente, fazei prova de mim, se vocês forem fiéis nos dízimos e as ofertas, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e vos derramarei uma bênção sem medida, por vossa causa eu repreenderei o devorador. Olha aí, gente. Então, Satanás, ele quer te oferecer uma coisa que em si não é ruim, tá?
mas ela se torna ruim quando ela passa a ser instrumento para servir a ele, para servir a Satanás e não a Deus. Então, em relação ao sexo, a gente sabe que o sexo é bênção de Deus para o casamento, para a relação entre um homem e uma mulher. É uma bênção, mas Satanás quer te convidar a ter o sexo pelo sexo, o sexo somente pelo prazer, sem nenhum compromisso e sem nenhuma preocupação com quem você vai ferir. Cuidado, porque esses convites acabam muito mal. Depois, nós falamos aí, cuidado com o convite para o poder, para a fama. E eu quero aqui incentivar a todos vocês a usarem as mídias mesmo, para a glória de Deus, a compartilharem a fé, a compartilharem coisas bonitas. Mas lembrem-se, aonde nós vamos chegar, o quanto Deus vai tornar o nosso nome conhecido ou não, tem que ser debaixo do propósito de Deus. Deus fez essa aliança com Abraão e ele cresceu muito, mas ele foi instrumento para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus porque eu conheço muita gente que Deus tem levantado e tem sido referência do nome de Jesus através da internet. Mas eu conheço muita gente que se perdeu, que retrocedeu, que se ensoberbeceu e por causa disso vai acabar tendo consequências. Então, gente querida, o terceiro e último convite, perigoso de Satanás é o convite para o dinheiro ilícito, o dinheiro que se torna um fim e não um instrumento, o dinheiro que passa a ser amado e adorado e não usado a serviço e a propósito, não só da nossa felicidade, da nossa família, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, eu quero terminar dizendo para vocês, tenham convicção de uma coisa, Satanás se apresenta como um anjo de luz. Nunca o seu convite vai parecer estranho, nunca vai parecer maligno, sempre vai ser tentador. Agora, como se livrar disso? Estar sempre firme na palavra de Deus. Se você está sentindo uma tentação no teu coração, compartilhe com uma pessoa querida, uma pessoa confiável e diga para ela, ore por mim, eu não quero cair nesse pecado, eu não quero ser enredado pelos convites de Satanás. Eu termino a minha palavra dizendo que Deus é bom e sempre que houver o arrependimento, Deus pode retroceder todas as coisas. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo, não é? Ele aceitou o convite de Satanás, mas quando ele caiu em si, ele voltou, restaurou a comunhão com seu pai e Deus lhe restituiu todas as coisas. O mesmo pode acontecer com a sua vida, não importa qual seja o laço no qual você tenha caído. Gente, quero terminar pedindo que vocês compartilhem esse vídeo porque ele tem grande relevância e muita gente vai ser abençoada. Um beijo grande no coração de vocês, amo vocês.